Olá, amigos, amigas, doutores, doutoras, sejam bem-vindos a mais uma palestra de atualização realizada pelo Instituto LivreNet. Hoje recebemos em nossos estúdios o professor Cristiano Rodrigues, que é autor da coleção Saberes do Direito, que falará do tema Teoria da Coculpabilidade do Estado e sua aplicação no direito penal brasileiro. Aproveito para lembrá-los que todas as nossas palestras de atualização estarão disponibilizadas sem nenhum custo adicional para os assinantes do conteúdo NET. Você que ainda não é assinante, clique no link que está aparecendo abaixo desse vídeo e venha fazer parte desse mundo de conhecimento. Professor Cristiano, seja bem-vindo. Olá pessoal, estamos aí para mais uma palestra aqui no Instituto LivreNet, mais uma vez aqui participando desse projeto inovador, junto do Instituto LivreNet e da editora Saraiva, né, essa possibilidade que a gente tem de estar interagindo com vocês, junto com a coleção, junto com os livros da coleção Saberes do Direito, e hoje a gente vai ter a oportunidade de trabalhar um tema que é dos mais badalados em concurso público, um dos temas mais importantes aí hoje no direito penal moderno. Vamos falar um pouquinho sobre a tal teoria da coculpabilidade do Estado. Uma teoria bastante polêmica, uma teoria que já é uma realidade jurisprudencial, ou seja, já tem aplicação aceita pelo STF, aplicada pelos tribunais superiores, aplicada pelos juízes de primeira instância, embora ainda timidamente para o potencial que esse tema tem, mas já é uma realidade, não é só uma tese acadêmica. Embora tenha um grande viés acadêmico e até mesmo filosófico e, ouso dizer, social. É uma visão muito interessante apresentada no direito penal originariamente pelo professor Zaffaroni, embora não seja uma tese que tenha nascido do professor Zaffaroni, ele foi, acho que, o embaixador dessa tese para o direito penal moderno. Esse é um tema que toca em diversos problemas dentro do direito penal, inclusive é tema que está presente no nosso livro, no volume 1 de parte geral da coleção Saberes do Direito, que eu escrevi, então também temos a coculpabilidade lá dentro do livro, e aqui eu vou aprofundar um pouquinho mais, eu vou tocar em algumas polêmicas, a gente vai falar de alguns temas muito legais. Inclusive, já depois da gente apresentar o assunto, nossa segunda etapa da nossa palestra, nosso segundo módulo da palestra, eu vou falar com vocês de um tema que está muito badalado, a famosa teoria da coculpabilidade às avessas. Questão de prova de MP, questão de segunda fase de MP, questão que pegou muita gente de surpresa e que foi pedida como duas vertentes. A gente vai ver que tem três vertentes viáveis para a teoria da coculpabilidade às avessas. É um tema muito badalado em provas de concurso. A gente vai falar disso mais ao final um pouquinho. Também falaremos das formas de aplicação concreta, questão de defensoria pública, questão perguntada na defensoria pública do Rio de Janeiro, questão perguntada na defensoria pública de Minas Gerais ou São Paulo, foi São Paulo onde isso caiu, é questão muito badalada, questão muito perguntada, questão da moda também, aplicação concreta da teoria da coculpabilidade, né? A gente vai ver isso também em sequência. Então, vamos começar a entender um pouquinho sobre isso? Bom, o que é a teoria da coculpabilidade? A teoria da coculpabilidade nasce há muito, muito tempo atrás. É uma teoria que aparece, né, não dentro do direito. Ela nasce, acreditem, através de um médico, do médico socialista, um médico chamado Jean-Paul Marat. Ele criou uma tese, na época, em defesa das visões socialistas, né, dentro dos conceitos socialistas de Karl Marx. Ele apresenta uma tese, né, vamos botar aí, 200 anos atrás, é uma tese muito antiga, 1790 e muitos, quase no finalzinho do século, onde ele apresenta um manifesto socialista que diz assim, olha, a mais justa das penas é a pena talional. Veja, ainda não tem nada de coculpabilidade aí, mas é aí que nasce a ideia da coculpabilidade do Estado. Ele diz que a mais justa de todas as penas é a pena de talião, o famoso olho por olho, dente por dente. Ele apresenta essa tese e, obviamente, numa Europa que se dizia iluminista, numa Europa que se dizia berço do saber e de um positivismo latente de inteligência, de conteúdo, de ciências que estavam nascendo na Europa, isso cai como uma bomba. A mais primitiva das penas ser vista como a mais justa das penas. E o que acontece com esse manifesto é que logo em sequência, a ideia foi mesmo provocar, ele apresenta nesse manifesto os argumentos para isso, afirmando que sim, a mais justa de todas as penas é a pena de talião, olho por olho, dente por dente, desde que a sociedade fosse igualmente justa. Ou seja, ele apresenta uma ideia que diz,
punir na mesma proporção que se lesiona o bem, olho por olho, dente por dente, é absolutamente justo e honesto se todos na sociedade tiverem as mesmas condições. Se a sociedade for absolutamente igualitária, a lei de talião pode ser aplicada sem medo. E obviamente que já naquele momento, e até na visão socialista pura, marxista pura, no socialismo utópico, e mesmo na utopia socialista, se sabe que a igualdade plena social é absolutamente inviável, é mesmo uma utopia. E, portanto, ele coloca isso dizendo, olha, a sociedade não é igualitária e, portanto, não faz sentido querer punir todos na mesma proporção e da mesma maneira. Isso é quando nasce a teoria da culpabilidade, é quando ela aparece para a nossa sociedade de uma forma ampla. Mas ainda com viés muito sociológico e até político e pouca ligação com o direito. No fundo, a visão da teoria da culpabilidade e esta visão começa a entrar no direito quando se faz uma associação, aí sim, já no plano jurídico, dessa proposta de contestação da igualdade social e das penas no direito penal, com base num conceito que todo mundo conhece e todo mundo atribui normalmente a Rui Barbosa. O conceito de igualdade jurídica, tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualem. Na verdade, esse conceito ficou famoso no Brasil por conta de Rui Barbosa, é verdade. Mas esse é um conceito que nasce muito, mas muito antes. Esse conceito vem de Aristóteles. Isso é filosofia aristotélica. Ou seja, a igualdade é desigual. Igualdade é, sim, desigualar as pessoas que são desiguais. Tratar de forma desigual quem é desigual. Isso se associa à ideia de isonomia e igualdade. Ou seja, não dá para considerar todos da mesma maneira se as pessoas são diferentes, têm situações diferentes, oportunidades diferentes. E essa é a ideia de uma igualdade jurídica. E, portanto, com base nisso, essa ideia de concepção aristotélica de igualdade, que para o Brasil aparece mesmo, divulgada pelo Rui Barbosa, com a associação que se fez da sociedade utópica igualitária com as penas aplicadas no direito de uma forma geral, começa a surgir a ideia de co-culpabilidade. O Zaffaroni, através da visão aristotélica e dos conceitos de igualdade jurídica, e com base nos ensinamentos desse manifesto do Mahat, desenvolve a chamada teoria da co-culpabilidade. E qual é a proposta apresentada pelo Zaffaroni, grande professor de direito penal argentino, né, escreve muito no Brasil, eu tive a honra de ser aluno do professor Zaffaroni, né, no meu curso de mestrado. O Zaffaroni é talvez uma das grandes, se não a maior autoridade do direito penal hoje na América Latina, junto com outros grandes nomes, como o professor Jairicino dos Santos, como Juarez Tavares, como o professor Luiz Flávio Gomes, quer dizer, grandes nomes do direito penal brasileiro, e o Zaffaroni a gente pode considerar um pouco brasileiro, porque ele escreve muito para o Brasil, né, ele está muito ligado ao direito brasileiro. E aí o professor Zaffaroni começa a fazer uma associação. E ele começa a criar a seguinte ideia. Na realidade dos países de terceiro mundo, hoje chamados países em desenvolvimento, mentira, né? País subdesenvolvido mesmo, né? Em desenvolvimento é nome bonito para país de terceiro mundo, né? Então, hoje, para os países da América Latina, essencialmente, e dentre eles o Brasil, a Argentina e tantos outros, o Zaffaroni começa a falar o seguinte. O Estado não tem legitimidade para punir todos de forma igual, se ele, Estado, não trata todos de forma igual. E aí começa a se dizer que o Estado tem que assumir a sua parcela de responsabilidade no que tange a criminalidade, em face desse Estado ser o principal violador dos direitos constitucionais mais básicos que ele mesmo, na sua Constituição, garante a todos. E aí começa a se perceber que um Código Penal, com previsões de pena em abstrato, que tratam todos os cidadãos como se todos estivessem no mesmo plano de vida social, é de plano e inicialmente um Código Penal de desigualdade. Porque você não pode tratar todos da mesma maneira se o próprio Estado desiguala os seus membros
e os cidadãos que ele compõe. E aí, quando o Zaffaroni começa a enxergar isso, ele começa a dizer o seguinte: não há legitimidade do Estado para te cobrar respeito a deveres se ele próprio Estado não cumpre os seus deveres de Estado. Gente, nós estamos falando aqui dos deveres mais básicos que o Estado se promete e se compromete a fornecer. Nós estamos falando aqui dos direitos individuais do artigo 5º da Constituição, dos direitos fundamentais do preâmbulo da Constituição, do artigo 1º da Constituição. Estamos falando aqui do direito à vida, do direito à educação, à saúde, do direito à alimentação, dos direitos sociais e individuais mais básicos, que são a base da Constituição Democrática. Ou seja, o Estado, ele é constantemente violador daquilo que ele mesmo, Estado, se propõe. O Estado, ele constantemente viola todos os deveres que ele, Estado, se compromete a fornecer. E aí, aonde estaria a legitimidade desse Estado de cobrar respeito a deveres por parte dos cidadãos todos, de todos que compõem a sociedade, se ele mesmo, Estado, viola os direitos que a gente tem e os deveres que ele, Estado, se compromete a dar? E com base nisso, o Zaffaroni começa a construir a ideia de que o Estado tem uma co-culpabilidade. Co-culpabilidade significa culpabilidade compartida, dividida, compartilhada. Ou seja, o Estado percebe que em determinados crimes, essa criminalidade é produto dessas desigualdades criadas pelo próprio Estado. Que essa criminalidade é produto da falta de condições básicas que o cidadão deixa de ter por conta das omissões estatais. E aí, para essas criminalidades, produto daquilo que hoje o Zaffaroni já começa a falar de vulnerabilidade social, mais amplo do que culpabilidade, hoje se fala numa culpabilidade por vulnerabilidade, é a nova moda no tema é esse. Me parece que isso é uma mudança apenas de nomenclatura para ampliar um pouco mais o conceito. Eu acho que pode ampliar o conceito sem mudar o nome dele, não há necessidade disso. Mas a visão de vulnerabilidade significa exatamente o que a gente está apresentando. O indivíduo não tem os seus direitos mais básicos, o Estado negligencia os seus deveres constitucionais mais fundamentais para com o cidadão e, portanto, gera em algumas pessoas, essa vulnerabilidade, que faz com que essas pessoas não tenham as mesmas condições de se manter dentro das normas e dentro do Estado de Direito que os demais. E aí motiva e dá origem a certos crimes produto dessa desigualdade. Ou seja, você vai fazer com que o indivíduo entre em determinadas espécies de crime porque se torna vulnerável, porque não tem condições de uma vida digna, porque não tem capacidade de se manter dentro da ordem social em função da culpa do Estado. E aí, ao punir esse indivíduo, e ninguém está aqui a priori, a gente vai ver já que existe tese para isso, mas a priori, ninguém aqui está pensando em dizer, então não vou aplicar o crime, a culpa é do Estado. Não. A priori é para se fazer um equilíbrio, uma divisão dessa responsabilidade entre o Estado omisso e o cidadão que cometeu o crime. E, portanto, claro, essa não é uma tese que se aplique para qualquer crime e nem para qualquer criminoso. É preciso que se demonstre essa vulnerabilidade do agente, essa falta de condições e essa desigualdade presente para esse cidadão, para que então, devido a isso, tenha surgido determinado crime e o Estado olha para essa situação e diz, tudo bem, eu tenho a minha parcela de culpa nesse crime desse cidadão. E ao puni-lo, eu tenho que pegar um pouco dessa responsabilidade para mim. A priori, poderíamos falar em redução da sanção penal desse agente. Eu já defendo na minha tese de doutorado que é possível uma exclusão de responsabilidade penal para determinados casos e tem um caminho para se fazer isso, ok? Mas eu vou tocar nisso em seguida. Porque a ideia central é que o Estado tem que assumir a sua parcela de culpa em determinados crimes, porque ele é o motivador de determinadas criminalidades. Porque isso sim é dar igualdade de tratamento, tratando desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. E, portanto, punindo de forma diferenciada
pessoas que têm situações diferenciadas de vida. Cuidado, nós não estamos falando só de crimes patrimoniais. Obviamente, é mais voltado para alguns crimes patrimoniais, sim, como furto, como apropriação, né, que estão ligados à miséria econômica, mas não é só para isso. Inclusive, há possibilidade de aplicação da co-culpabilidade, inclusive em crimes contra a vida. E essa é uma tese muito interessante, inclusive que está na moda hoje, em face das discussões atuais no STF a respeito do crime de aborto. Esse tema, o aborto e a co-culpabilidade, a sua aplicação concreta, os meios de jogar essa diminuição de pena e até a sua exclusão de responsabilidade penal, a gente vai fazer logo em sequência no nosso segundo módulo, na segunda parte da nossa palestra. Para que depois, ao final, no terceiro módulo, a gente possa falar da tal co-culpabilidade às avessas. Daqui a pouquinho a gente prossegue.